Mais uma questão. Vamos apagar aqui. Nós estamos trabalhando, na verdade, pessoal, várias questões que de diferentes universidades ou faculdades que já caíram, questão de vestibulares, mas depois a gente dá alguns focos nas questões de Enem também, tá? Muito parecido, só para a gente poder dar mais uma fixação naqueles dados que nós vimos aí, beleza? Questão 3. À medida que cresce a população e as cidades, ocorre também uma crescente demanda pela água, que é utilizada de diversas formas, como o uso doméstico nas indústrias, na agricultura e pecuária. Com relação à demanda de água, assinale a alternativa que mostra onde a água é requerida com maior quantidade. Bom, eu citei há pouco aqui a vocês, tá? A gente não apresentou esse gráfico para você, mas é uma questão que a gente com certeza já tem como resposta, ou seja, a água que é mais utilizada, né, como atividades econômicas é na agricultura, principalmente na irrigação de lavouras. Essa eu vou ser bem direta, né? Letra B de bola. Isso não significa dizer que a água não seja usada, né, como referencial nessas outras alternativas. A pergunta é, com relação à demanda da água, que mostra onde a água é requerida com maior, olha lá, maior. Então, em todas elas a água é utilizada, agora com maior quantidade é na agricultura, ok? Não esqueça disso aí. Vejamos, mais uma questão. A água é um elemento que está em constante transformação. Lembra do ciclo da água? Sua dinamicidade a carrega em diferentes comportamentos com o passar do tempo e do espaço. Com base principalmente na energia solar, ela muda de estado físico e de lugar constantemente, variando entre sólida, líquida e gasosa. São os 3 estados físicos da água. O processo descrito pelo texto corresponde ao quê? Olha, pessoal, quando ele fala aqui, ó, a água é um elemento que está em constante transformação. Se ela está em constante transformação, ela passa do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e vice-versa. Então, o que nós temos aí? O ciclo da água, né? Ou ciclo hidrológico. As palavrinhas-chave ali te dão exatamente a questão bem direta, ok? Facinho, né? Lembrando que essas questões, elas são questões que já caíram em provas de vestibulares. A gente colocou aqui para mais um momento refixar aqueles dados que nós citamos há pouco, beleza? Vejamos. Bom, provavelmente temos mais uma questão aqui, deve ser a última, né, relacionada a esse subtema. Observe esse ciclo hidrológico que nós citamos há pouco, né? A água evapora, a água condensa, precipita e filtra. Então é o ciclo hidrológico. Ele diz aqui: a alternativa que corresponde aos fenômenos expressos em A, aqui ó, e B, aqui, respectivamente, é o que? O que está acontecendo em A? Olha lá, aqui nós temos, repare a vegetação, a presença da floresta. A floresta também ela é responsável pelo processo, né, de vapor na atmosfera. Então, que processo é esse? A evapotranspiração. Inclusive, a própria presença da floresta, por exemplo, amazônica, onde é predominante no nosso território, ela é responsável por 50% das massas de ar que se formam. A massa equatorial continental, ela tem uma característica, ela é quente e úmida. Essa umidade, ela vem não só da zona de convergência, que traz em grande parte a umidade para a região do Equador, mas também pelo fenômeno de evapotranspiração, do qual a própria floresta ela transpira, né? E, no caso, ela cria
o vapor de água, as massas de ar na atmosfera. E na letra B, o que está acontecendo? Ela está condensando, passando desse estado para o líquido, ou seja, do estado vapor para o estado líquido. Então, letra C. Legalzinho? Aqui a gente exige conceitos. Esses conceitos eles estão bem diretos representados no ciclo hidrológico. Bom, beleza aí? Tem uma pergunta. Tem uma perguntinha? Vamos lá, o que nós temos com a dúvida da turma? Tem como você explanar um pouco sobre os conflitos hídricos que ocorrem entre Israel e os países árabes? Está dentro do contexto? Na verdade, vejam só, quando eu falei em relação à questão do conflito pela disputa de recursos hídricos, a gente pode até dar outro exemplo. Bolívia e Peru tem um lago chamado Titicaca. Ele, na verdade, está no limite da fronteira entre os dois países. A gente não tem leituras pela mídia, mas aí existe um conflito local entre esses dois países disputando aquele lago. Lembrando que a Bolívia é um país, por exemplo, que não tem saída para o oceano, é um país, né, que tem litoral, então ele acaba, na verdade, tendo uma maior importância para esse lago, para a Bolívia. No caso, por exemplo, do Rio Jordão, o Rio Jordão é um rio importante, inclusive na colina de Golã, quando a gente falar sobre conflitos, tá? A gente vai dar uma ênfase mais destacada sobre essa questão. Mas se você pegar a colina de Golã, é nascente do Rio Jordão. Então, quando Israel, por exemplo, invadiu na Guerra dos 6 Dias e ocupou, na verdade, a colina de Golã, né, que foi criada até então para os palestinos, o olho, de certa forma, a importância de Israel é em relação ao Rio Jordão. Lembrando que aquela região é uma região extremamente desértica. Deserto da Arábia, é um deserto aí que acaba provocando a escassez hídrica. Mas a gente vai falar sobre isso quando nós darmos, né, o conteúdo sobre conflitos, ok? Os conflitos mundiais, quando a gente falar as principais causas dos conflitos, a gente vai dar mais uma ênfase sobre isso, ok? Beleza? Bom, vamos lá. Continuando, pessoal. Agora, o que a gente vai falar especificamente sobre a hidrosfera? A gente vai falar especificamente sobre hidrografia. Bom, a hidrografia, a descrição, né, da água, a gente vai dar ênfase sobre, inicialmente, as geleiras. Se você estiver acompanhando o nosso material, o slide que eu preparei, ele está exatamente na mesma sequência do material didático de vocês. Como nós citamos há pouco, a água doce está distribuída dos seus 2,5% a 3%, né? Onde a maior parte delas encontramos nas geleiras. Então, as geleiras, na verdade, elas estão concentradas principalmente nas regiões de clima glacial, principalmente os icebergs, as banquisas de gelo, né? A Antártida, então grande parte, ou no cúmulos, né? Ou na parte mais elevada das montanhas, das cordilheiras. Então você vê aí que ela tem grande importância. Inclusive, quando a gente associa a questão da geleira, a gente vai até fazer uma relação com o aquecimento global. Quando a gente fala em aquecimento global, uma das causas desse aquecimento, ou seja, do aquecimento, das mudanças climáticas, do aumento da temperatura do nosso planeta, está associada ao derretimento das geleiras polares. Essas geleiras, na verdade, ao ser derretidas, ela pode comprometer cidades que estão, por exemplo, em uma depressão absoluta ou áreas litorâneas. O gelo derretido ele vai aumentar o volume de água, com certeza vai provocar, em grande parte, né, áreas que vão ficar cidades submersas. Okay? Então é uma relação que a gente vai fazer aqui, provavelmente, quando a gente falar sobre o aquecimento global. Então, sobre geleiras. Já temos uma questão, inclusive peguei essa questão de 2009 que caiu na prova do Enem, que tem relação com a questão sobre geleiras. Observe, você tem aí duas informações,
chaves. Aqui mostra a primeira chave. Polo Sul, 2100. Né? Oxente, Polo Sul, 2100. O que, é que você está observando aqui? Ó? Né? Cápito, os pinguins aí, né? Estranhando o seu habitat. E você tem uma outra chave que mostra o desmatamento, né? Relacionado aí ao aquecimento global. Pai, agora que consegue crescer, agora que conseguir crescer, entendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver. Então você está observando a questão do desmatamento. Reunindo as informações contidas nas duas chaves, infere-se que qual é a conclusão que você tem dessas duas chaves observando sobre o aquecimento global. Na letra A diz: os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizam. Eles são desprovidos de padrões, os regimes climáticos? Claro que não, né, pessoal? B. As intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes? Não, né? Lembra que inclusive as regiões polares, elas são regiões que não pertencem a um país, né? Elas são internacionalizadas para pesquisas. C. O processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas? Não é só as queimadas que são responsáveis, né, pelo aquecimento global. O principal é a queima, inclusive, dos combustíveis fósseis, os CO2. D. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes como os polos? Repare só, você está associando duas imagens, uma do polo e uma de floresta. Geralmente as florestas, né, heterogêneas são de climas tropicais. Ele fala que a destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura. Exatamente, porque você está tirando a vegetação, você está diminuindo a evaporação, você está emitindo dióxido de carbono. E isso vai gerar o derretimento, né, das geleiras polares. Agora, veja a letra E, para a gente constatar aqui. Os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance regional? Não. Então, observe que a letra correta é a letra D. Destruir a floresta, consequentemente, você vai gerar o derretimento das calotas polares, a emissão do dióxido de carbono na atmosfera. Então, uma imagem, uma charge, na verdade, acaba tendo, né, uma relação com a outra. Ok? Beleza? Bom, nós vamos agora falar sobre rios. E quando nós falamos sobre rios, existem alguns conceitos importantes para nós entendermos, né, onde um rio tem a sua nascente, né, onde um rio tem a sua foz. Geralmente são usados termos técnicos para poder dividir. Quando você pega, por exemplo, a nascente de um rio, né, e onde ele deságua. Então, a nascente de um rio, você divide ele em três partes, tá? Ou melhor, um rio. Onde um rio nasce, é a sua montante, geralmente ele nasce em quê? Em áreas mais elevadas, em áreas de planalto, de montanhas, tá? Ele é chamado de alto curso. Quando um rio tem o seu percurso, a parte mediana dele é o médio curso, tá? Então é a parte intermediária. E o baixo curso, a jusante, é o trecho final do rio. Então é importante você saber essas três palavrinhas, que geralmente quando vem uma questão sobre rios, né, ele pode usar os termos alto curso, médio curso, baixo curso, ou montante e jusante. Então montante você associa diretamente, né, a nascente do rio, e a jusante a parte onde o rio se desenvolve, bom? Que é a sua foz. Legal? Então, questões facinhas sobre a divisão dos rios. Outra questão importante. A imagem aqui, ela te dá, né, uma ideia. Repare que você tem um fator aí
da gravidade, o fator relevo, né? O alto custo, como nós falamos, ele tem como nascente, não montante, as áreas mais elevadas. Então o rio percorre das áreas mais elevadas para as áreas mais baixas, são áreas de planície, então baixo custo. Bom, só uma figura para poder dar uma fixada melhor aí sobre, né, o perfil de um rio. Outros elementos importantes, pessoal, aqui ninguém tem que atentar a decorar, só para a gente poder dar uma fixada, que são palavrinhas importantes, que muitas das vezes o aluno afluentes. Então, toda esta área aqui, ó, drenada por um rio principal, seus afluentes. Os afluentes formam uma bacia hidrográfica, né? Nós temos então novamente a montante, que está ligada à nascente, e a jusante, que é o ponto final ligado à desembocadura. A margem de um rio. Como é que você consegue identificar a margem do rio? Pela sua correnteza, tá? Onde o rio vai percorrer. Se ele está percorrendo nesse sentido, você está nessa parte do rio, você está na margem esquerda. Quem está na outra margem é a parte, né, direita. O leito é o trecho recoberto pelas águas que se escoam. E a talveg, que é isso? Essa palavrinha aqui é estranha. Talveg é a parte mais profunda, seria a parte principalmente do meio do rio. Quando você está aqui, né, em um rio, a talveg seria exatamente a parte do meio, ou seja, a parte mais profunda, que geralmente ocorre na parte mais mediana desse rio. Beleza? Então, palavrinhas, né, ou conceitos importantes, só para lembrar, a gente não vai ficar muito tempo aí. Vamos lá? Mas tem muita palavrinha-chave. Curso do rio é um canal de escoamento que se estende desde a nascente até a sua foz. Então, todo o rio faz um curso, né? Esse curso, dependendo do tipo de relevo, das rochas que eles vão encontrar, ele vai, na verdade, formar, olha lá, se você pegar, por exemplo, fotos de satélite do rio Amazonas, é muito lindo. O rio Amazonas, ele forma essa, né, essa minhoquinha aí, na verdade, são os meandros, as curvas traçadas pelo rio. Essas curvas, elas vão de acordo com o tipo de relevo, né, planalto, planície, depressão, ou o tipo de rochas que eles vão encontrando. Geralmente eles vão fazendo os seus percursos, os seus desvios, os meandros, né? Os interflúvio ou divisor de água ou linha de crista são as partes mais elevadas. Por exemplo, se um rio nasce em um determinado lugar que é uma montanha, então se você tem aqui uma montanha, ele será um interflúvio, ele será o divisor de água. Muitas vezes nasce um rio aqui, nasce um outro aqui. Então essa montanha, esse planalto, ele se tornou um interflúvio, ele se tornou um divisor de água, ele separa dos rios. Débito, descarga ou vazão do rio, a quantidade de água. O rio Amazonas, por exemplo, não só é o rio de maior extensão, né, do mundo, assim como também é considerado um dos rios mais caudalosos, né, com maior descarga e vazão de água. Vertentes são as partes laterais, né, como nós falamos, você pode ter a margem direita e a margem esquerda. O vale é a parte que se estende de um interflúvio a outro, como nós falamos, né? Na verdade, você tem aqui geralmente uma montanha, um interflúvio que separa, né, um vale de outro. Beleza?